Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes, todos aqueles que nos assistem na TV Economista. Desenvolvendo ainda o tema economista, o profissional do século XXI, eu queria tratar com vocês sobre a crise econômica, desmembrando em dois segmentos, a crise econômica mundial e a crise econômica do Brasil. Neste programa eu vou tratar só da crise econômica mundial. Nós tivemos vários fenômenos neste século XXI. Eu não quero ser exaustivo, não quero tratar de tudo mesmo, porque não é o espaço desse programa. Mais recentemente, nós tivemos a pandemia que afetou a todos, afetou a produção, afetou não só as mortes, mas também todas as consequências da reorganização da economia em nível mundial, de haver, assim, uma recolocação dos atores econômicos. Alguns países, alguns setores industriais, setores de serviços que tinham um destaque menor, começaram a ter um destaque maior, e outros que tinham um destaque maior ou menor inverteram as suas posições, né? É claro que a gente não pode ser inocente e imaginar que isso também não tenha sido aproveitado, tanto por esses novos atores, do ponto de vista de países, de potências, como também do ponto de vista das indústrias ou das empresas de um modo geral. Se nós tínhamos alguma dúvida sobre o poder, por exemplo, da China, se havia dúvidas sobre esse poder, ele ficou claro, ficou mais estabelecido nesses últimos 2 anos e meio, quase 3 anos. Se nós tínhamos dúvidas sobre o poder de reação de alguns governos, de alguns países, do equilíbrio desses países, não tivemos mais. Países que não são grandes, gigantescos do ponto de vista da população, como, por exemplo, Noruega, Dinamarca, Islândia, que sempre foram considerados, e são verdadeiramente, países com grande desenvolvimento e grande igualdade social, não há tanta discrepância no campo de desigualdade entre as pessoas, né? Não há extrema pobreza, nem extrema riqueza, de modo geral. Eles mostraram que essa forma de organizar a sociedade de uma forma mais igualitária, se a gente pode dizer, ajudou-os a superar com tranquilidade esse problema da pandemia. Agora nós estamos diante também de uma outra situação, que é a guerra, que inaugurada já em fevereiro, perdura, e a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas ela tem afetado de um modo geral o mundo todo, porque também modifica regras de comércio internacional e mesmo necessidades internacionais. Necessidades, que eu digo, de determinados produtos, então favorece algumas iniciativas de países que estão em desenvolvimento e desfavorece outros. E aí é importante notar que também países em desenvolvimento, e o Brasil é um país em desenvolvimento desde o Antigo Testamento, quando eu era criança, né? Porque nunca mudou. A gente fala que é em desenvolvimento e não muda nunca, né? Nunca está desenvolvido. E os próximos que vierem depois de mim vão sentir a mesma coisa. Tomara que não, tomara que cheguemos de uma outra forma. Mas a gente percebeu que a própria desorganização dentro do país, e o Brasil sentiu muito isso, fez com que ele não se lançasse de forma muito adequada nas oportunidades que foram surgindo. Porque assim como há problemas advindos da pandemia, também há oportunidades, né? E isso não foi sempre aproveitado. O certo é que a economia mundial também mudou. A economia mundial se deslocou. E para nós, brasileiros, para os economistas brasileiros, é importante que a gente consiga identificar, fazer um diagnóstico, uma leitura muito boa disso. Não para abandonar os países que tinham maior poderio e trocar por outros. Não, é para ler as oportunidades. Durante a década de 70, havia uma política no governo ainda da ditadura militar
chamada diplomacia responsável. Então, não havia ideologia. O governo brasileiro se relacionava com todos os países, mas só que direcionava os seus objetivos aos objetivos da indústria nacional, dos comerciantes nacionais, para aumentar a participação do Brasil no comércio internacional. Assim ele fez com a África. A África era extremamente dividida, naqueles tempos houve guerras de independência de vários países europeus e o Brasil firme ali, suprindo as necessidades de cada país. Talvez seja o caso da gente pensar na mesma coisa agora. Certamente é. É que o Brasil, a partir desses problemas mundiais, possa oferecer a riqueza que tem, a riqueza em pessoas, em ambiente, em recursos naturais, em recursos materiais, sem uma exploração maior, que a gente se recoloque de pé como uma nação que pode contribuir com o desenvolvimento econômico do mundo. E para isso, os economistas são fundamentais. Saber ler as modificações e a situação hoje na economia mundial, na economia europeia, na economia da América do Norte, dos demais países da América do Sul, América Central, Ásia, África, Oceania, todos os continentes, a gente entender o que é possível fazer. Para melhorar o quê? Inclusive a condição dos brasileiros através do trabalho e a condição da indústria nacional e mesmo da agricultura nacional. Por isso, não vai faltar trabalho para os economistas, que vão ser colocados em instituições, em empresas, em grandes empresas, pequenas empresas, poderão trabalhar autonomamente fazendo isso, desde que vão se tornando especialistas nesta área de leitura e de oportunidades internacionais diante desse quadro grande que está sendo montado durante o século XXI. Obrigado.